Se você sonha em viajar para fora do Brasil, só que isso parece algo muito distante da sua realidade, saiba que você está muito enganado, porque existem oportunidades para você viajar para o exterior gastando muito pouco ou até mesmo de graça. E hoje eu vim aqui trazer para você três tipos de intercâmbio extremamente acessíveis que você precisa conhecer, certo? Um deles pode ser feito por adolescentes, tem um deles aí que tem restrição de idade, então é para pessoas que são jovens adultas, e tem um que é para qualquer pessoa a partir de 18 anos. Então tem para todos os públicos, de certa forma, e eu acho que você vai gostar bastante. Mas se você não me conhecia, deixa eu me apresentar aqui. Eu sou a Lilian, já ajudei milhares de pessoas a serem aprovadas em vestibulinhos, vestibulares, provas de bolsa e outras seleções por meio da plataforma ETEC Power, que é a plataforma que mais aprova pessoas no vestibulinho ETEC e também por meio de outros treinamentos e materiais desenvolvidos por mim e pela minha equipe ao longo dos anos. E bom, aqui no canal eu sempre venho trazendo algumas dicas e informações para pessoas que buscam um ensino de qualidade, pessoas que buscam subir degraus na sua vida por meio da educação, sabe? Só que, recentemente, eu viajei para a Inglaterra, como você pode ver nessa foto, e assim, lá no meu Instagram, muitas pessoas começaram a me dizer que sonhavam também em viajar para fora do Brasil, só que, infelizmente, elas não vivem a realidade que eu vivo hoje, então elas não poderiam pagar uma viagem como a que eu paguei, né? E aí eu pensei o seguinte, cara, realmente eu precisei subir alguns degraus na minha vida, financeiramente falando, para ter acesso a isso, para poder custear uma viagem desse tipo, porque é algo que realmente tem um custo aí elevado, sabe? É o custo de um carro, é um custo aí de coisas que podem ser grandiosas, né? Só que hoje em dia tem muitas oportunidades para pessoas que ainda estudam e também para quem não estuda mais, de fazer esse tipo de viagem gastando muito menos do que eu gastei ou até mesmo de graça. Então, o que eu quero dizer? Claro que futuramente você pode também subir de nível na sua vida e fazer viagens assim, sabe, pagando tudo, assim como eu faço hoje. Só que, diferente de alguns anos atrás, que era a época em que eu sonhava com tudo isso, né? Hoje em dia tem opções para você fazer essas viagens mesmo que você não tenha condições para isso. Certo? Porque tem como você fazer um intercâmbio, ficar um tempo fora do Brasil, pode ser um tempo curto ou um tempo mais extenso, gastando muito menos do que numa viagem que você pagaria por tudo, ou até mesmo de graça. Eu não estou brincando. Então, se você quiser que eu fale futuramente sobre outros tipos de intercâmbio que são muito acessíveis, também mais algum tipo de gratuito por aqui, já deixa o gostei aqui nesse vídeo para eu saber que esse é um tipo de assunto que te interessa, para que eu possa falar mais sobre isso por aqui, porque como você sabe, não é o tema principal aqui do canal, certo? E agora, vamos lá então para as informações sobre esses três tipos de intercâmbios que eu trouxe aqui para você, certo? Então, como eu já te falei, são opções para todos os públicos de certa forma, ok? Porque cada opção tem as suas regrinhas. Mas antes de tudo, deixa eu explicar para você o seguinte: quais são os maiores custos que existem em fazer uma viagem para fora do Brasil? Isso aqui com base nas minhas viagens para fora do Brasil e também com base em tudo que eu pesquisei antes de fazer essas viagens. E por que eu vou te passar quais são os maiores custos de uma viagem internacional? Para você entender, dentre esses três tipos de intercâmbios, quais são as vantagens de cada um, porque eles realmente valem a pena, ok? Porque, claro, né, tem um deles que é gratuito, os outros não são, você vai precisar ir ter algum custo, mas vai ser um custo muito menor do que você planejar uma viagem inteira e fazer essa viagem inteira, ok? Então, olha só, né? Primeiro custo mais alto aí que existe numa viagem internacional é o custo de hospedagem, tá? Esse custo varia de acordo com o tempo que você fica no país. Então, para eu passar o período que eu passei na Inglaterra, eu tive um custo que foi mais alto do que quando eu fui para a Argentina, que eu passei um período um pouco menor. Eu fiquei cerca de uma semana na Argentina, se eu não me engano. Então, o custo da hospedagem, ele aumenta de acordo com o tempo que você fica, também de acordo com a localização do hotel que você vai ficar, enfim, com o tipo de hospedagem que você escolhe também. Por exemplo, eu sempre fico em hotéis. Tem pessoas que acabam reduzindo esse custo ficando em hostels e assim por diante, ok? Outro custo é o do transporte. Aqui eu não estou falando do transporte no local, porque geralmente o transporte no local acaba sendo mais acessível, tá? Você pode usar Uber, metrô, ônibus, patinete, o que você quiser, né? Então isso é flexível. Só que o transporte que eu te falo aqui é o transporte aéreo, tá? Então é o seu voo, né, do Brasil para o local em que você pretende passar um período, tá bom?
E também tem o custo da alimentação, que é um custo relativamente alto, porque você vai precisar se alimentar todos os dias, né? Então é um custo multiplicado pelo tempo da sua viagem, assim como a hospedagem. Claro que além desses custos, existem outros, tá? Por exemplo, chip de internet internacional, porque o teu chip do Brasil, ele não vai funcionar perfeitamente bem em outros países, tá? Então você já viaja daqui do Brasil tendo um chip internacional, que é um custo que varia também de acordo com o tempo da sua viagem e assim por diante, ok? Daí também tem o custo do seguro viagem, que é algo extremamente importante. Tem o custo que você vai ter o transporte no local, né? Ou seja, o custo aí de você pegar transporte para ir de um ponto turístico até o outro. Enfim, tem vários custos que envolvem uma viagem, mas esses três aqui são os maiores, tá? Esses três custos aqui são aqueles que realmente fazem uma baita diferença na viagem, ok? E agora eu vou te apresentar, então, os três tipos de intercâmbio que eu trouxe para esse vídeo, tá? Se você quiser que eu fale de outros tipos depois desse vídeo, deixa um comentário aqui pedindo para eu falar mais sobre algum outro tipo de intercâmbio. Ou se quiser que eu aprofunde em algum deles também, pode deixar um comentário aqui que eu posso falar algum vídeo mais aprofundado sobre qualquer um desses tipos de intercâmbio, tá? Porque esse vídeo é mais para te apresentar essas oportunidades mesmo, porque eu sei que muita gente não conhece essas opções que existem. E eu sei disso porque alguns anos atrás, uma delas meio que até já existia, só que eu não sabia. Então, por isso que eu não aproveitei, né? Eu precisei esperar chegar ao ponto de ter a grana para fazer as viagens, não aproveitei as oportunidades que existiam aí gratuitamente ou com custos muito baixos. Então, olha só, primeiro tipo aqui que eu vou apresentar para você é o intercâmbio voluntário, tá? E como funciona isso, né? Basicamente, você que tem 18 anos ou mais, nesse caso não tem idade máxima, pessoas que são jovens adultas, pessoas que são muito adultas, pessoas que são idosas, podem fazer intercâmbio voluntário. Gente, você vai oferecer algum tipo de serviço que você saiba fazer, pode ser algo muito simples, em troca de hospedagem e alimentação gratuitamente. Tá? Então, tem uma pessoa que eu conheço, né, um colega meu, que ele fez intercâmbio voluntário para a Argentina, tá? E ele gastou menos de R$ 5.000 nesse intercâmbio voluntário para passar um mês na Argentina. Sendo que, gente, eu passei cerca de uma semana na Argentina e eu gastei mais do que isso, porque a minha viagem foi uma viagem que eu paguei ali todos os custos, né? Já esse meu colega, ele só precisou pagar as passagens de avião dele para a Argentina. E aí, claro, né, algumas coisas que ele quis comprar, passeios, etc. Mas ele passou aí cerca de um mês, tá, na Argentina e gastou menos de R$ 5.000. Por quê? Porque ele trocava 4 horas por dia de trabalho, né? E eram 5 dias da semana, ou seja, de segunda a sexta, 4 horinhas por dia, em troca de refeições e hospedagem, tá? Além de poder usar as bicicletas, os transportes que tinham lá no local em que ele estava hospedado. Como funcionava isso? Era uma atividade mais de jardinagem, assim, que tinha, só que era algo muito simples, não era um trabalho pesado, tá? Era para auxiliar mesmo o pessoal desse local em que ele estava hospedado. Então, ele acordava cedinho, umas 4 horinhas por dia ele se dedicava a isso, geralmente das 7 da manhã até umas 11 horas, e ficava com o restante do dia livre, sem contar os finais de semana livres também, né? Para ele aproveitar a cidade em que ele estava e outras cidades da Argentina também, tá? Então, ele acabou gastando aí cerca de R$ 5.000, né? Um pouco menos que isso, porque ele pagou as passagens aéreas de ida e volta, ele pagou passagem para ir de uma cidade para outra para turistar, ele comprou algumas coisinhas e assim por diante. Só que ele tinha a hospedagem e todas as refeições pagas. Ou seja, ele cortou aí dois grandes custos, né? E aí o intercâmbio voluntário tem opções também para pessoas que querem fazer algum tipo de arte, por exemplo. Então você pode fazer algum trabalho artístico em troca de hospedagem e de alimentação. Então é algo muito legal, tem cada vez mais pessoas fazendo intercâmbio voluntário, tá? E é muito vantajoso, né? Você paga muito menos do que se você fosse custear tudo da sua viagem. Eu já vi uma garota que ela foi para Colômbia, se eu não me engano, e ela gastou muito menos que isso para passar aí um período longo, um período de mais de um mês na Colômbia. E, gente, eu tô mencionando países aqui da América do Sul, só que existem muitos países com vagas de intercâmbio voluntário. Já vi uma menina que foi para Itália, e aí ela ajudava na recepção de um hostel, algumas horinhas por dia, e ela passou um tempo bom, assim, na Itália, acho que uns 20 dias na Itália,
E ela gastou muito pouquinho, porque ela tinha hospedagem nesse hostel e ela tinha também alimentação pagas. Então ela só gastou com os passeios que ela fez em Milão e outras cidades, né? E com docinhos que ela comprava, claro, tipo lembrancinhas. Só que ela gastou muito pouco mesmo, considerando que é uma viagem para a Europa, né? Então, assim, intercâmbio voluntário é uma opção para quem estuda, para quem não estuda, para pessoas de qualquer idade a partir de 18 anos, tá? E que queiram ter uma experiência mais acessível aí de intercâmbio. Lembrando, né, que intercâmbio voluntário você não tem um visto de estudo, nem um visto de trabalho, tá? Então, o período máximo que você pode ficar é o período de turismo naquele local. Por exemplo, em alguns países, o período de turismo é de 90 dias, então você tem que ficar no máximo no período de turismo daquele local, tá bom? Não pode passar disso, porque você vai com visto de turista normalzinho, porque você não está trabalhando, né? Você está voluntariando. Por isso, inclusive, que eles não te pagam, porque é um serviço voluntário que você vai fazer em troca de hospedagem e de alimentação. Tem um outro tipo de intercâmbio voluntário, tá? Mas eu não vou entrar muito nesse detalhe, senão o vídeo fica muito longo. Mas se quiser que eu fale, eu posso falar mais pra frente também, em algum outro vídeo, sobre o intercâmbio voluntário, que você vai ter um visto de intercâmbio e você pode ficar, acho que até um ano em outro país. Então, é muito interessante também. E você também tem todos os recursos disponíveis para você, hospedagem, alimentação, etc, né? Então, para pessoas, por exemplo, que trabalham, é uma forma legal de você fazer esse intercâmbio no seu mês de férias. Para quem trabalha online, você pode fazer esse intercâmbio. E aí você fica trabalhando remotamente, né? Você tem um trabalho remoto. E aí faz algumas horinhas do seu voluntariado, algumas horinhas do trabalho remoto, e você pode se divertir, curtir o local e assim por diante, tá? Nesse tipo de intercâmbio, tem algumas plataformas que você se inscreve, e aí nessa plataforma você vai lá, faz a tua inscrição direitinho, tem uma taxinha que você paga que é bem acessível, pelo que esse meu colega me contou, e aí tem acesso a várias vagas e pode se candidatar para todas que você quiser, ok? Então, se quiser que eu fale mais sobre intercâmbio voluntário, deixa aqui um comentário, sei lá, hashtag intercâmbio voluntário, para eu entender e fazer um vídeo mais detalhadinho sobre isso. Mas vamos aqui para o próximo tipo, que é o talento global. Talento global é um tipo de intercâmbio para pessoas que já terminaram o ensino médio, tá? Geralmente, em alguns casos, ele pode exigir que você esteja matriculado numa faculdade, mas em outros casos ele não existe. Isso varia de acordo com o país em que você queira fazer. Ele pode exigir algum nível aí de conhecimento de inglês ou de espanhol, só que também depende muito do país para o qual você vai, né? E quais são as vantagens dele? Ele permite que você trabalhe numa empresa internacional e te dá um tipo de visto que você pode permanecer por mais tempo no local. Então, diferente do intercâmbio voluntário, você pode passar aqui um período longuinho, né? Pode passar um ano ou até mais, porque você pode trabalhar naquele país, certo? Então, é um tipo de intercâmbio muito legal para pessoas que já têm aí 18 anos ou mais. Ele tem restrição de idade em alguns casos, tá? Então, tem locais que é até por volta de 30 anos, então é legal você se informar um pouco mais sobre isso. Se quiser que eu fale mais sobre ele, eu posso falar mais sobre ele, tem mais detalhes, mais informações. Só que é um tipo interessante, né? Para quem já é universitário ou para quem já se formou, enfim, tá bom? Então, é um intercâmbio bem bacana e ele é por meio de uma empresa chamada IESEC, tá? Então, é um intercâmbio também super acessível, se você levar em conta que você vai, inclusive, receber dinheiro durante esse intercâmbio, você vai receber na moeda do país para o qual você vai, né? Então, vai ser bem remunerado aí de acordo com o local que você optar. E é uma opção bacana para pessoas que querem realmente ter a experiência de trabalhar fora, mas que não têm outros requisitos, né? Porque para muitos países é difícil você conseguir uma vaga de trabalho internacional se você não tem determinadas formações e assim por diante. E com esse intercâmbio você tem essa possibilidade, além de ser um intercâmbio mais barato, porque você vai receber dinheiro durante ele, tá? Tem outros tipos de intercâmbio que você recebe dinheiro? Sim, tem. Por exemplo, o intercâmbio da Disney, enfim, tem vários. Eu posso falar mais sobre eles se for um assunto aí de interesse geral, tá bom? Mas vamos agora para o terceiro tipo de intercâmbio. Inclusive, se você está gostando desse vídeo, já se inscreve aqui no canal, é muito simples. Tem um botãozinho logo abaixo do vídeo chamado inscrever-se. Clica nele, ponto, se inscreveu já no canal, tá? E aí você clica no sininho também, que você ativa as notificações, e assim quando eu fizer um outro vídeo do seu interesse, vai chegar um aviso no seu celular e você vai conseguir assistir, certo? E olha só, o intercâmbio que eu acho mais incrível de todos que eu trouxe aqui é o intercâmbio da ETEC, sabe por quê? Porque ele é 100% gratuito. Como assim, Lilian? É 100% gratuito. Eu não tô te zoando, é sério. Esse intercâmbio é oferecido tanto nas ETECs quanto nas FATECs aqui no estado de São Paulo. Só que por que eu chamo de intercâmbio da ETEC? Primeiro, porque maior parte de quem me acompanha aqui é o pessoal interessado em ETEC. E segundo, porque a maior parte das vagas é para quem faz ETEC e não para quem faz FATEC, tá?
Mas eu vou explicar aqui, então, como funciona esse intercâmbio, que eu acho o máximo. A regra clara é, você precisa, naturalmente, ser aluno da ETEC, né? E aí, por isso, eu acho muito importante te avisar que para entrar na ETEC, você precisa passar numa prova de seleção, essa prova é concorrida, por isso, se prepare para essa prova com antecedência e com qualidade. E qual a melhor forma de passar nessa prova? ETEC Power, tá? A plataforma que mais aprova pessoas no vestibulinho ETEC há anos e em todo o estado de São Paulo. Inclusive, tem o link aqui na descrição desse vídeo para você se matricular. Você paga a sua matrícula e tem acesso a todo o conteúdo da ETEC Power, às aulas, ao suporte, para você tirar suas dúvidas, para você ter exercícios também, para você praticar, questões resolvidas, simulados, tudo certinho, para você passar no vestibulinho ETEC, ok? Então, por que que você precisa ser aluno da ETEC? Porque o intercâmbio da ETEC, né, ou da FATEC, no caso, você pode entrar na FATEC também, você vai ter uma seleção interna, tá? Então, geralmente, eles fazem uma vez por ano essa seleção, e aí você vai se inscrever nessa seleção, e os alunos com os melhores desempenhos, as melhores notas na ETEC, alunos com um bom índice de presença e assim por diante, eles vão ser selecionados para esse intercâmbio. Em 2022, eles levaram os alunos, né, para os seguintes países: Inglaterra e Irlanda, ou seja, metade foi para a Irlanda e metade foi para a Inglaterra, ok? E em 2023 foram 4 países selecionados: Argentina, Estados Unidos, Inglaterra e Irlanda. É um intercâmbio que tem duração de um mês. Já tem vídeo aqui no canal falando mais sobre ele, mas quem tiver alguma dúvida mesmo assim, pode perguntar que eu posso fazer um outro conteúdo sobre isso, tá? Então é um intercâmbio de 4 semanas, né? Dura um mês. E quando eu falo que ele é 100% gratuito, meu amor, é porque ele é 100% gratuito mesmo, sem brincadeira. Então, como assim, né? Você vai ter a tua hospedagem numa host family, você vai ter também o seu transporte aéreo, seu voo de ida e volta, você vai ter também seu transporte lá no local do seu intercâmbio, você vai ter também sua alimentação, né, 2 refeições por dia garantidas para você, vai receber seguro viagem, chip de internet, tudo isso, gente, e ainda recebe uma ajuda de custo, tá? Então você recebe ainda um dinheirinho lá para você gastar. Quem vai para a Inglaterra recebe em libras, quem vai para Estados Unidos recebe em dólar e assim por diante, tá bom? Então, pode ser que nesse ano agora, né, eles tenham até mais países, tá? Porque, como eu falei, em 2023 foram os países Estados Unidos, Inglaterra, Irlanda e Argentina, ou seja, aumentaram em relação ao que foi em 2022, né? E, realmente, você precisa entrar na ETEC, ser um bom aluno na ETEC e ficar atento aos prazos, tá? Para se inscrever, porque você não paga nada para fazer esse intercâmbio. Claro, a sua documentação é por sua conta, obviamente, né? Porque isso aí é o óbvio. Então, eu até recomendo já que quem pretende fazer algum tipo de intercâmbio, gente, perde tempo não. Já faz o passaporte, porque esse trem pode demorar de ficar pronto de acordo com a época. Então é bom você já ter seu passaporte, já ter uma mala em casa, porque assim você já vai se preparando para quando surgir a oportunidade, né? Porque no caso do intercâmbio da ETEC, é um baita ganho. Você vai ter tudo isso aqui disponível para você, todas as vantagens desse intercâmbio, tá? Ah, e tem mais, né? Ele é um intercâmbio de estudo mesmo. Então você faz curso de idiomas durante esse intercâmbio. Quem vai para a Argentina faz curso de espanhol, quem vai para países de língua inglesa faz cursos de inglês durante 4 semanas, um curso intensivo de segunda a sexta, se eu não me engano. Tudo isso custeado pelo Centro Paula Souza, que é a instituição que mantém as ETECs e as FATECs, tá? Então, como eu já disse, né, tem muito mais vagas para quem é da ETEC, por isso que eu sempre recomendo, entra na ETEC, porque tem muito mais vagas para o intercâmbio. No ano passado foram centenas de pessoas, né, 2023 no caso, centenas de pessoas que foram selecionadas para esse intercâmbio, e pode ser que no próximo ano você seja selecionado, entende? Então é muito importante que você já consiga começar o teu preparo para o vestibulinho ETEC, para você entrar na ETEC, né? Porque tem ETEC em todo o estado de São Paulo, tá, gente? Tanto no interior, litoral, capital e assim por diante, para que você consiga se tornar um bom aluno na ETEC e ter a chance de fazer o intercâmbio. E se você quer se preparar bem para o vestibulinho ETEC, entra na ETEC Power, que é a plataforma que mais aprova pessoas no vestibulinho ETEC em todas as modalidades, tanto no curso técnico quanto no ensino médio com técnico, porque é um negócio que eu esqueci de contar aqui. Para esse intercâmbio, tem opção tanto para quem faz o curso técnico apenas, quanto para quem faz o técnico junto com o médio, quanto para quem faz o técnico EAD. Ou seja, gente, entrou na ETEC ali para fazer o médico, o técnico ou o técnico, você pode ter a chance de fazer o intercâmbio, tá? E vale muito a pena, né, gente? É uma baita experiência. Hoje em dia, um intercâmbio de um mês para a Inglaterra, ele está custando aí pouco mais de R$ 25 mil, tá? E isso considerando custos até baixos, né?
dependendo da localização, fica um pouco mais alto. E aí você conseguir isso de graça, imagina, pagando só seus documentos mesmo e, sei lá, sua mala, suas roupas, né? Porque o restante todinho eles vão bancar para você. Então vale muito a pena, para mim, dessas três opções, essa daqui é a melhor, tá bom? Então me conta aqui nos comentários qual desses intercâmbios você quer saber mais detalhes, ok? Não esquece de se inscrever aqui no canal para não perder quando eu postar mais algum vídeo sobre esse assunto. E a gente se vê então no nosso próximo conteúdo. Um abraço e tchau!